Sobre o Flamengo, que inicia nessa quinta-feira o mês mais importante da temporada de 2025. Você duvida? Então pega essa relação de jogos. São 7 partidas, 3 como mandante, 4 como visitante, que vão decidir o futuro do Flamengo. Não só no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores da América. Partida dessa noite no Maracanã, 20h30, contra o Cruzeiro. Uma vitória do Flamengo praticamente elimina o Cruzeiro da disputa pelo título. Isso porque o rubro-negro abre 7 pontos de vantagem para o Cruzeiro e ainda fica com um jogo a menos. Depois desse confronto, o Flamengo visita o Bahia, domingo. Na sequência, em 15 de outubro, depois da data FIFA, tem Botafogo e Flamengo, outra vez o Flamengo como visitante. A partir do dia 19, só pedreira. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o jogo do líder contra o vice-líder. No dia 22 de outubro, novamente em casa, tem Flamengo e Racing, partida de ida das semifinais da Libertadores da América. No intervalo entre o jogo de ida e de volta do Racing, tem um confronto contra o Fortaleza no Castelão, marcado para 25 de outubro. O jogo da volta contra o Racing acontece em 29 de outubro. Uso o espaço para comentário para dizer quantos pontos o Flamengo faz nessa sequência de jogos e se passa pelo Racing. Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar o Flamengo. Motivo: naquela ida do rubro-negro à Justiça do Rio de Janeiro, pedindo bloqueio das cotas relacionadas a direitos de transmissão a que a Libra repassaria para seus clubes nesse mês de setembro. 77 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres de 9 clubes, tudo porque o Flamengo é contrário à divisão prevista no acordo entre Libra e seus times, e o Flamengo acabou resolvendo recorrer à justiça. Dá uma olhada no que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, anunciou. Abre aspas para ela. Nós vamos buscar na justiça uma indenização para o prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Nossos advogados já estão estudando o caso, que vai se tornar um caso na justiça. E nessa questão, você está do lado do Flamengo ou do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar também sobre o Palmeiras, que fechou de graça a contratação de um atacante que já foi herói no Flamengo. Hora de falar sobre o Palmeiras, que acaba de contratar um atacante dispensado por indisciplina no Flamengo. Atacante que foi herói do título do Mundial Sub-20 da temporada passada, eu me refiro a Felipe Tereza. Só 19 anos de idade, atacante de lado de campo e tratado durante muito tempo no Flamengo como uma enorme promessa. A verdade é que em 2025 ele acabou perdendo um pouco de espaço e foi isso que o deixou bastante irritado em treinos e jogos e que fez no dia 22 de setembro o Flamengo dispensar. Palmeiras cogitou, estudou e contratou o atleta desde o início da semana. Felipe Tereza já treina com o restante do elenco no time sub-20 do Palmeiras. O anúncio aconteceu apenas nessa quinta-feira, depois que o nome do atleta teve, a rescisão do atleta no bid foi confirmada, e aí o Palmeiras já segurou a contratação do jogador. Felipe Tereza assina por 2 anos, sem custos ao Palmeiras. Verdão fica com 90% do valor de uma venda futura e deixa 10% para o jogador. Felipe Tereza, que havia marcado o gol do título do Mundial Sub-20 no ano passado e que participou da decisão do Mundial Sub-20 nesse ano. O Flamengo vence o Barcelona nos pênaltis recentemente. Só para completar, na atual temporada, o Felipe Tereza soma 25 jogos com 5 gols marcados. São 4 partidas no time principal com um gol e uma assistência. Ele participou do Campeonato Carioca, enquanto os titulares faziam pré-temporada no exterior. O primeiro gol do Felipe Tereza no time de cima do Flamengo nem foi marcado nesse ano, e sim na temporada passada contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Jogador de enorme potencial que chega sem custos, segunda vez que o Flamengo, ou melhor, que o Palmeiras se utiliza desse expediente. Lá atrás, em novembro de 2020, o Verdão havia contratado Pedro Bicalho, que tinha sido dispensado pelo Cruzeiro depois de levar uma garota à concentração. O Palmeiras transformou o Bicalho em capitão do time sub-20, ele foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2022 e algum tempo depois negociado com o Alverca. O Palmeiras não recebeu nada nesse primeiro momento com o negócio com o Alverca, mas ficou com 50% do valor de uma venda futura, que garantiu 500 mil euros recentemente. O Karabag do Azerbaijão o comprou do Alverca no meio do ano, pagando 1 milhão de euros. E esse valor equivalia a 50% dos direitos. Ou seja, o Alverca ficou com 500 mil euros, o Palmeiras levou mais 500 mil euros e os dois clubes mantêm 25% do valor de uma venda futura. Pedro Bicalho, que vai bem com a camisa do Karabag, ele foi eleito o melhor em campo na vitória do time dele contra o Benfica na estreia da Champions em Portugal por 3-2.
Hora de falar sobre o 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O torcedor do Palmeiras deve ter gostado do Campeonato Brasileiro também, até porque a partir desse resultado dá para dizer que há enorme equilíbrio na briga pelo título, seguem 3 times vivos com chances de taça. Importante registrar que o Cássio foi um dos melhores em campo no 0-0, embora o Matheus Pereira também tenha deixado excelente impressão, ambos jogadores do Cruzeiro. Jogo assistido no Maracanã por 72.565 presentes, novo recorde. Já o número de pagantes, 67.873. Renda bruta de 5.800.000 reais. Se o Flamengo tivesse vencido o Cruzeiro, dá para dizer que praticamente eliminaria o rival da disputa pelo título, abrindo 7 pontos e com um jogo a menos. Mas, com um empate, a distância se mantém em 4. A nova classificação tem o Flamengo com 55 pontos, o Palmeiras com 52 e o Cruzeiro com 51. Com a lembrança de que o Cruzeiro tem um jogo a menos, o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo e 2 jogos a mais do que o Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, consultei o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, do seu departamento de matemática, para saber sobre as novas chances de título. O Flamengo aparece com 45,8%, seguido pelo Palmeiras com 41% e pelo Cruzeiro com 12,4%. Só para arrematar, queria registrar desfalques de Flamengo e Cruzeiro para a próxima rodada. O Flamengo não terá Léo Pereira e Alexandro, ambos tomaram o 3º cartão amarelo. O Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa. Já o Cruzeiro, que recebe o Sport, terá muitos problemas. Caio Jorge, William, Fabrício Bruno e Lucas Romero estão suspensos. Quero falar agora... A torcida rubro-negra ficou em choque ao ver Pedro no banco contra o Vasco e Cruzeiro. Felipe Luiz justificou que foi apenas uma questão de estratégia, já que o adversário joga na linha alta e pediam outra dinâmica ofensiva. Mas nos bastidores a versão é diferente. O treinador não gostou nada da postura do camisa 9 contra o Estudiantes na Argentina, onde o Mengão se classificou nos pênaltis, mas Pedro teve atuação abaixo da crítica. O resultado foi um puxão de orelha discreto, deixando o centroavante fora do time titular. E aí, nação, você acha que Felipe Luiz está certo em cobrar Pedro dessa forma ou já passou da hora do artilheiro voltar ao time titular? Comenta aí pra gente saber. Lembre-se, Flamengo não se explica, Flamengo se sente. Até mais.